Salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sou Flamengo. Nação, o presidente BAP concedeu uma entrevista ao canal BarbaCast e nesse vídeo aqui ele falou a respeito da demissão do técnico Felipe Luiz. Eu não assisti o vídeo ainda, vou estar assistindo aqui agora junto com vocês, mas segundo a descrição do vídeo, o BAP quebrou o silêncio sobre a demissão do Felipe Luiz. A gente sabe que o Felipe Luiz foi demitido lá no início do ano, tem vídeo meu falando aqui a respeito da demissão, não porque o Felipe Luiz foi demitido, tá? Porque no início do ano do Flamengo nada deu certo, o Flamengo não estava entregando o esperado, mas sim da forma que o Felipe Luiz foi demitido. O Flamengo não respeitou a história do técnico Felipe Luiz como técnico e como jogador. Então, vamos estar assistindo aí o que o presidente BAP falou a respeito da demissão do Felipe Luiz. Mas antes, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ative o sininho de notificação, deixe a sua opinião nos comentários, dá aquele like maroto aí, que é importantíssimo demais para o engajamento do canal. Estamos quase chegando aí na casa dos 1000 inscritos e para o canal continuar crescendo, o YouTube continuar entregando meus conteúdos, me ajude a bater aquela meta. A gente sabe como é difícil estar crescendo aí no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias. E nação, estou testando uma overlay nova, que é essa aqui do Flamengo, cheio de urubuzinho. Se tiver feio, se tiver esquisito, fala aí nos comentários que no próximo vídeo eu tiro ela. Vamos estar assistindo aí o vídeo, vamos estar deixando a opinião no final do vídeo ou talvez durante o meio do vídeo, dependendo. Os créditos vai para o canal BarbaCast. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Então é isso, eu vou estar dando play e vamos assistir o vídeo aí. Jardim. E eu não posso deixar de perguntar, se você puder e quiser falar, sobre a decisão de não manter o Felipe Luiz no cargo. Tendo em vista que foi um ano excelente e tudo mais, e isso gerou muita especulação, e acho que é até uma questão boa para a gente tratar, que é o seguinte: foi especulado, né, que o Flamengo retornou com titulares ou com jogadores do elenco profissional antes no Carioca por uma pressão interna de dirigente ou diretores, de diretoria ou sua, no caso, né? E isso também atrapalhou um pouco a questão do planejamento que se tinha, porque, se eu não me engano, o combinado era que os jogadores voltassem contra o São Paulo, já no Brasileiro, no primeiro jogo, e isso foi antecipado. E aí, com essa questão da antecipação, lógico, houve prejuízos durante esses jogos, foram conturbados e tudo mais, e enfim, o Flamengo não teve um bom início de ano. E ele acabou sendo demitido, acabou saindo do Flamengo logo depois de uma super goleada, né? Foi notícia do mundo inteiro, o cara ganhou de 8-0 e foi demitido e tal. Então, se você puder esclarecer, ou se você quiser, não esclarecer, mas contar pra gente o que motivou. Eu sei que você fez lá a questão do áudio, até que vazaram lá do trem andando e tal, não sei o quê, mas o que você pode contar pra gente porque foi tomada essa decisão? Vamos lá por partes. Não teve planejamento nenhum, isso é uma conversa fiada. Teve uma ideia na cabeça de algumas pessoas e que não foram divididas com o presidente do Flamengo. 2, a data para a volta inicial era 6 de janeiro. Depois ela foi para 12 de janeiro. E nunca ninguém me disse que o plano ou que a ideia de alguém seria voltar contra o São Paulo. Essa é uma decisão institucional, Barba. Não cabe a nenhum técnico do Flamengo tomar essa decisão. Quem toma essa decisão sou eu. E eu não vou abrir mão disso. Sim. Então essa narrativa que se criou de que havia um planejamento, não havia planejamento. E o planejamento era muito claro, qual era a data que deviam voltar. E quem estendeu as férias dos atletas e combinou isso internamente sabe exatamente o que fez. Por conta e risco próprio. Vamos lá, pera aí, rapidinho. Então quer dizer que o Flamengo não tinha planejamento para voltar em tal data. Isso tudo que foi falado na mídia é balela. Por que quando isso aconteceu, tudo foi falado a respeito do planejamento do Flamengo e após a demissão do Felipe Luiz, o senhor presidente BAP concedeu várias entrevistas para vários canais e não falou a respeito disso. Tá falando disso agora. Agora quer vir com esse papo que não havia planejamento para o Flamengo voltar em tal data? O Flamengo que terminou a temporada depois dos outros, que teve a Copa do Mundo de Clubes no final do ano contra o PSG. O Flamengo entrou de férias no dia 18, então não tinha planejamento. A gente sabe que o ano do Flamengo no início foi para casa do cacete porque não teve planejamento. Não teve planejamento. Os jogadores voltaram antes do tempo, sem preparo físico, tudo fora de ritmo e deu no que deu. Porque tinha planejamento sim,
porque a intenção do Flamengo era começar o Campeonato Carioca com a base, o Sub-20, e não deu certo e teve a obrigação de voltar com o time principal, que foi o jogo contra o Vasco, porque senão o Flamengo estava ferrado no Campeonato Carioca, correndo risco até de brigar para não ser rebaixado no Campeonato Carioca. Então tinha planejamento sim. Agora tá vindo com esse papo que não tinha planejamento. Isso é fazer o torcedor de palhaço, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda é que a minha responsabilidade é com o Flamengo. O Flamengo não ia jamais na minha gestão disputar um torneio de morte para não cair no Carioca. 3. O Flamengo perdeu. Quando a gente tomou a decisão em relação ao técnico, o Flamengo, de todos os clubes da Série A, era o de pior performance na data da demissão do nosso técnico. Então você tinha um filme positivo até o final do ano passado, você tinha o início do ano horroroso. Para aquela circunstância, olhando para os outros clubes, se a gente olhasse o elenco que a gente tinha, o Corinthians jogou até dia 21 de dezembro e foi campeão da Copa do Brasil. Voltou antes que o Flamengo uma semana e jogou muito mais bola do que o Flamengo, jogou mais bola, Um campeonato mais mereceu difícil, ganhar. né? Campeonato mais difícil. Campeonato difícil, teve muito menos tempo para se preparar. Então deixa eu te dizer, o planejamento do Flamengo só existe quando o presidente do Flamengo aprova esse planejamento. Se a ideia é de João ou de Pedro e não dividem com o presidente do Flamengo, é por sua conta e risco. Entendi. Então há consequências. Então o Flamengo ganhou de 8, a decisão já estava tomada. Qualquer que fosse o resultado, ela já estava tomada. Ela já estava tomada. E estava tomada o quê? Pelo conjunto da obra do filme. Do filme. Eu não vou entrar em outros detalhes, porque eu tenho uma relação ótima com o Felipe. Eu sou muito grato ao que ele fez pelo Flamengo. Que não ele teve tem. uma jornada A gente sensacional sabe que não no Flamengo. Mas deixa eu te dizer, assim, casamentos acabam também. Sim. O Felipe Luiz nunca foi o técnico do presidente BAP. Nunca foi. O Felipe Luiz só permaneceu no Flamengo porque ele venceu a Copa do Brasil em 2024. Só por isso, tá bom? Aí não iriam mandar um técnico campeão da Copa do Brasil que tem história no Flamengo embora. Aí permaneceu com ele em 2025. O Flamengo venceu o que venceu em 2025, ganhou tudo praticamente. E em 2026 começou o ano mal e era tudo o que eles queriam, era mandar o Felipe Luiz embora. Essa é a verdade. O Felipe Luiz não era técnico do presidente BAP. Porque da você gestão. separa, você foi casado 18 anos. Pô, mas não é contra os 18 anos. Sim. É pelo que você olha para o futuro e para o presente, você vê o que vai acontecer. Então, é assim, eu tenho uma responsabilidade institucional com o Clube de Regata do Flamengo. Eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém no exercício da minha função que não seja com o Flamengo. Então eu tomei a decisão que eu achava que era importante para o Flamengo naquele momento. Agora, se a gente for olhar, e você está pensando algumas informações, pega o que foi o início do ano do Flamengo, o que se dizia sobre a intensidade, sobre o sistema defensivo, sobre as escolhas técnicas, sobre as escalações, sobre a falta de preparo físico do Flamengo. Porque os outros 19 clubes de Série A voltaram na mesma época. Por que estavam todos melhores do que a gente? Eu não sou profissional disso, mas eu tenho que, no exercício da minha função, não fechar os olhos para isso. Então é o seguinte, mas o Flamengo não tem descanso. Baba, eu não tenho sábado, domingo, eu não tenho feriado, não tem data FIFA para presidente do Flamengo, não tem férias para presidente do Flamengo, tá certo? As coisas continuam acontecendo. Então quem quer trabalhar no Flamengo tem que ser Flamengo 24/7. Não pode tirar férias, não pode colocar sua agenda pessoal à frente dos interesses do clube. E o presidente do Flamengo é corresponsável disso. E o que acontece? Muitas vezes, as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, ganhar é muito bom. Mas às vezes nem sempre quando você ganha tudo, está tudo certo, e nem sempre quando você perde tudo, está tudo errado. Verdade. Ok? Verdade. Então, tem uma série de aspectos que quando você separa de alguém e tal, o cara é teu amigo de vida, tal, teve ali contigo, pô, mas fui jantar com eles ontem, estavam numa boa, não sei o que aconteceu de ontem para hoje. Não foi de ontem para hoje. Nunca é, né, presidente? A não ser que seja algo muito grave que aconteceu de ontem para hoje. É a fotografia e o filme. Fotografia e o filme. Agora, por fim, é assim, nada do que eu estou dizendo aqui para você e para vocês que estão me ouvindo era de desconhecimento de todo mundo que estava no futebol do Flamengo. Não é da minha personalidade não deixar claro o meu desconforto ou o que eu acho que está errado. Eu estava falando sobre a insatisfação, eu deixei muito claro a cada dia. E teve dias que eu pontuei mais de uma vez sobre algumas coisas. E por fim tem uma coisa que é assim, todo mundo erra, eu erro, você erra, técnico erra, são escolhas, são naturais e tal. Menos as nossas esposas. Agora vamos combinar. Se você combina de fazer A, faça A. Você faz A, você diz que vai fazer A. Você faz B, dá errado.
e você continua insistindo em fazer A, comigo não funciona. Comigo não funciona. E como eu sou presidente do Flamengo, eu tenho que tomar decisões. Então, sim, assim, eu entendo que assim, o Felipe é um grande técnico, ele é um grande técnico. Eu torço para que ele dê certo no Monaco, torço para que ele dê certo no Monaco. Acho que ele vai dar certo. Ele é um cara preparado, ele é um cara correto. Sim. Mas no Flamengo, naquele momento, eu não entendia que fosse o adequado para o clube. Agora, isso muda a relação que eu tenho com ele, muda o apreço, a gratidão que eu tenho pelo que ele fez pelo Flamengo. De forma nenhuma, o Felipe está no hall já dos grandes treinadores do Flamengo. Mas o presidente do Flamengo tem que olhar para o futuro. E naquela circunstância, olhando para o futuro, eu entendi que aquela era a melhor decisão que a gente devia ter que tomar. E veja, e de lá para cá, eu acho que nós também evoluímos. Da mesma maneira que o Felipe deu uma contribuição importante para o Flamengo, o Leonardo também deu. Sim, sim, sim. Quando eu vejo agora o que ele está fazendo com o Samuel Lino, trazendo o Samuel mais por dentro, isso é que você vê a mão do treinador e você fala, pô, que coisa bacana. Você vê o talento do cara de perceber, né? Um jogador que joga numa determinada posição, e você muda ele, faz um ajuste, e você resolve parte de um problema que você tem, e o jogador cresce. Então isso também é muito satisfatório. Quando você vê ele lançando alguns garotos, como o Johnny, entendeu? Você vê o Wallacian entrando e fazendo um gol importante numa jogada do Samuel Lino. Você vê o Lohan, que é uma esperança de todo rubro-negro. Você vê o que o Royal tá jogando. Não, o Royal fez um partidaço. Né? Você vê o João Vitor na zaga, o João Vitor e o Vitão fizeram um jogo, fizeram uma temporada sensacional. Sim. Então, isso é o que você espera de um treinador. E assim, o treinador do Flamengo é eterno? Não, nada é eterno, mas eu fico muito feliz com o que eu vejo agora e eu estou animado por esse retorno. Não, eu também. Gostou desse corte do BAP, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, o hype é importante pra caramba e compartilha com seus amigos. Então é isso, nação. E aí, comenta aí o que vocês acharam aí da entrevista do presidente BAP falando a respeito da demissão do técnico Felipe Luiz. Vocês concordam com ele a respeito do que ele falou? Deixa a sua opinião nos comentários, que a sua opinião é importantíssimo demais para o canal. Tamo junto, nação, pra cima. Isso aqui é Flamengo.